Olá, sou o professor Joabson Lima Figueiredo e estou aqui hoje com vocês para ajudar a pensar sobre a perspectiva do projeto de pesquisa no componente de seminários interdisciplinares número 6. E de tal sorte, vamos falar um pouco sobre como sistematizar esse estudo, essa pesquisa, e aí elaboramos aqui uma pequena videoaula para falar um pouco sobre isso, ok? Então, chamaremos de alguns lembretes para vocês. Bom, primeiro vamos falar da prática de estudo. Como seria essa prática de estudo? Estudar é realizar experiências submetidas à análise crítica e à reflexão com o objetivo de aprender conteúdos que sejam úteis à resolução de problemas. Além da análise do exame sistemático, o estudo inclui organização de trabalhos, busca de informações, anotações, leituras, elaboração de resumos e outra mão, memorização. Ok? Vamos a um exemplo. Eu vou estudar sobre a evasão escolar na minha escola, uma escola de ensino médio. Então, tenho que fazer o quê? Eu vou estudar, fazer um projeto, vou estabelecer critérios para analisar uma metodologia, se for o caso, um questionário para os alunos, e dali eu vou depois chegar a uma resolução e vou fazer um projeto de intervenção, a maneira de intervir naquela situação, buscando coibir ou até extinguir essa prática entre os estudantes, que é a evasão escolar, um problema gravíssimo. Então, você está fazendo o quê? Estudando uma realidade. Quando eu falo que eu estou estudando, eu estou pesquisando sobre algo, ok? Além disso, o rendimento nos estudos parece estar ligado a certa organização, assiduidade, adequação do ambiente, utilização de técnicas de leitura para maior eficiência. Não dá para você estudar, gente, na frente da novela, na frente da internet, o Facebook é aberto, alguém ali cutucando, você não vai se concentrar na leitura, ok? Então tem que ter também assiduidade. Eu gosto de usar sempre como exemplo uma academia. Se você for todos os dias pegar e fazer aquela atividade física, seu corpo vai ficar condicionado à atividade física que você está exercendo. O primeiro dia é horrível, o segundo dia é mais chato ainda, no terceiro é você gostando, acostumando, e o dia que você não vai, você sente falta. O estudo é a mesma coisa. Primeira leitura é chata, a segunda é ruim, a terceira já começa a melhorar, e o dia que você não estuda, não pesquisa, o seu corpo já se incomoda. Eu não estudei hoje, eu tenho que fazer isso, porque vai fazer parte da nossa prática diária. Além disso, o ambiente é fundamental, um ambiente iluminado, bom, prático, onde os textos, os livros estão acessíveis ao toque, e também a leitura ganha mais eficiência, estabelece técnicas. Então tem gente que estabelece algumas técnicas de leituras, por exemplo, ler e ir marcando trechos mais importantes do texto, do livro, e isso são técnicas para reforçar o que você está estudando. Ok? Lembre-se da outra mãozinha, memorização. Antes de tudo, precisa ter motivação para o estudo. Um estudante motivado dificilmente deixa de levar-se por influências externas, ainda que negativas. Ou seja, como eu falei, outros chamamentos que a gente dá vontade de não estudar. Mas uma coisa importante que eu quero falar para vocês sobre motivar-se é o fato de vocês escolherem um tema para o TCC que vocês estão motivados a falar sobre aquilo. Percebam, vamos passar agora no mínimo um bom tempo falando sobre essa temática. Agora com o projeto e na frente com o TCC. Então tem que ser algo que vocês gostem, que vocês sinalizem que tenham prazer em fazer aquilo. Ok? Vamos lá. Bom, vamos falar agora de organização. A organização é uma coisa muito boa. Eu mesmo sou um pouco desorganizado, então eu estou buscando cada dia, é uma prática cotidiana. A organização do estudo é fundamental. Estabelecer um cronograma de estudos, a revisão de uma matéria é passo relevante para a prática do estudo eficaz. Então vocês têm que ter um cronograma. Hipoteticamente, nesse primeiro mês eu quero fechar X coisa. E tem que fechar, porque senão no outro mês que você botou outra atividade, se você não fechar, vai ter duas coisas para fechar no próximo mês. O estudo depende ainda de técnicas de anotação, de esquematização de um texto, transformação do texto em um roteiro. Porque, veja só, gente, de fichamento. Se toda vez que eu for precisar fechar um texto eu tenho que lê-lo de novo, vai ser um trabalho ultra cansativo. E aí que entra o esquema, o fichamento, um resumo, porque eu recorro às minhas fichas de anotação, minhas anotações ali, eu rascunho, porque eu já sei que na página 15 daquele texto está falando sobre tal assunto. Então eu vou lá só naquela página específica e leio só para reforçar o que eu estou discutindo, ok? Muito bem, sei que vocês estão fazendo isso. Outro ponto importante agora é falar do projeto. Como é esse projeto? Como é essa estrutura desse projeto? Então definimos aqui algo para sintetizar para vocês o que é um conteúdo de um projeto de pesquisa. Então, primeiramente, pensamos no tema e no título. Que seria o quê? O que eu vou estudar? Então, esse é o tema que define. Aí temos uma definiçãozinha rápida aqui. O tema é o assunto que se deseja provar ou desenvolver. Do tema é feita a delimitação que deve ser dotada de um sujeito e um objeto. O título, acompanhado ou não por um subtítulo, difere do tema. Título sintetiza o conteúdo da pesquisa por um todo. O tema
é mais abrangente, eu vou falar sobre o assunto. E o título seria a síntese da pesquisa, então do TCC por um todo, ok? Ou do projeto, que é o nosso momento agora atual. Vamos deixar o TCC um pouquinho mais para frente. Ainda nessa linha da estruturação do projeto, assim que definimos o tema, iremos para os objetivos, ou seja, para quê? Ou o que eu vou estudar. E aí temos dois objetivos, o geral e o específico, ou os específicos, são mais de um. E o geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Então, qual é a visão global que eu tenho desse tema, o que eu quero com esse tema? E aí vocês colocam. E aí, na sequência, vem os específicos. Como o nome já diz, são objetivos mais peculiares, mais diretos. E os específicos, tem uma definiçãozinha aqui para vocês, apresentam o caráter mais concreto, tem função intermediária e instrumental, permitindo de um lado atingir o objetivo geral e de outro aplicar a situações particulares. Por isso que ele é mais específico, ou seja, peculiar. Ok? Então vocês têm que elaborar o objetivo geral e o específico. Então são dois objetivos, claro que os dois se completam, né, gente? Nada de fazer coisas totalmente divergentes. Ainda na linha da estruturação do projeto, temos a justificativa. Ou seja, por quê? Por que é importante desse tema? Então vocês vão, nesse momento agora, justificar a escolha desse tema. Esse tema é relevante? Esse tema é importante para a pesquisa? Esse tema é importante para a minha prática? Esse tema é importante para a discussão da minha licenciatura, que eu estou fazendo aqui, Letras com Língua Espanhola? Então, esse é o momento que vocês vão, literalmente, defender o objeto de estudo de vocês. Ok? Agora temos umas dicas. Fundamental, geralmente, é o elemento que contribui mais diretamente na aceitação do projeto pelos avaliadores. Então, os avaliadores, os professores, a banca, vão observar neste momento a justificativa de vocês, o porquê é relevante deste tema. Uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórico e prática, importante essa palavrinha aí, e dos motivos de ordem prático e teórica, a hora que eu troco, que tornam importante a realização da pesquisa. E indicação do estágio da pesquisa, da relevância. Essa questão da relevância é muito importante. Vocês vão observar pelo viés acadêmico, universitário e pelo espaço social que essa pesquisa estará inserida. Então, pode ser uma pesquisa que para a comunidade escolar que vocês vão desenvolver seja extremamente importante. Ou então, teórica e prática extremamente importante para a universidade, para a academia, uma discussão sobre aquela temática. Ok? Vamos lá. Ainda nessa mesma linha de estruturação do projeto, temos a formulação do problema. Então, todo tema tem um problema por detrás. Então, vamos observar qual é o problema. Formulação do problema prende-se ao tema proposto. Ela esclarece a dificuldade específica com a qual se defronta e o que se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Geralmente, o problema é feito através de uma pergunta. Então, você estabelece uma pergunta para organizar o tema de vocês. Ok? Isso aqui. E essas são chamadas perguntas norteadoras, que são as questões da pesquisa. E essas perguntas norteadoras entram nessa parte do problema do projeto. Ok? Vamos na sequência para o método científico, ou seja, a metodologia. Como é que eu vou desenvolver essa pesquisa? E aí temos um teórico chamado Gil, os mais importantes sobre metodologia do trabalho científico, que vai definir o seguinte: a investigação depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos, os métodos científicos. Eu já falei sobre isso em uma videoaula, que sobre o método científico é o caminho, é o conjunto, é o processo, a metodologia é o processo que você estabelece para chegar aos seus objetivos. Lembra dos objetivos? O geral e o específico? Lembra do tema, coisa estrutural? Então, como é que eu vou chegar do meu tema, na minha formulação, da minha pergunta norteadora, no meu objetivo? Vou responder essa pergunta, eu vou traçar uma metodologia. Então, qual é o meu caminho, o meu método de pesquisa para conseguir esses resultados? Ok? Ainda nessa linha, temos os procedimentos técnicos, né? Que é a escolha dos, vamos dizer assim, suportes para a pesquisa. A exemplo, temos a observação, questionários, entrevistas, a revisão bibliográfica, que de certo modo são procedimentos técnicos que vão chegar a esse caminho de fechar esse arco da metodologia. Porque, veja só, se eu quero chegar a uma resposta ao meu objeto de pesquisa, eu tenho que estabelecer um critério para chegar. E aí entra a metodologia. E, nesse momento, evidentemente, com o seu orientador, vocês vão definindo também qual a melhor maneira para chegar nesse objetivo. E aí tem os métodos de pesquisa. E alguns dos métodos necessitam de alguns dados, procedimentos técnicos para auxiliar.
A exemplo, o questionário, uma entrevista, uma visita de um estudo de campo, que você vai fazer uma visita ao espaço que você está pesquisando. Então, são procedimentos que auxiliam o pesquisador, no caso, o grupo que vocês estão inseridos com vocês, no caso, um grupo de pesquisa, do polo, as equipes que vão aos espaços fazer essa pesquisa, se reunirem, são os pesquisadores. E eles que vão estabelecer, junto com o orientador, junto com nós aqui, professores do componente, qual o melhor método da pesquisa de vocês, ok? Mas vocês sugerem, nós só vamos analisar qual a melhor maneira que vai ser colocado este procedimento técnico. Outro dado importante nesse processo é a revisão bibliográfica, que procura a leitura de crítica das fontes documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para a não duplicação de esforços, a não descobertas de ideias já expressas. Ou seja, vocês estão aqui pesquisando hipoteticamente, vou dar aquele exemplo inicial, da evasão escolar. E aí vocês terminam de fazer um processo todo de escolha, de análise, quando vai observar, já tem alguém em outro local que já fez a mesma estrutura, com os mesmos textos e tal. Então isso, para não duplicar esse esforço de vocês, é importante vocês fazerem uma revisão bibliográfica, ou seja, pesquisar teoricamente o que já foi dito sobre aquele tema, até para dialogar com autores escolhidos, com pesquisadores de outros espaços, e também evitar uma coisa que infelizmente é comum ainda na universidade, que é o plágio. É uma coisa que eu posso discutir em outro momento, mas de antemão posso assinalar, porque hoje em dia, com essas ferramentas digitais, né, as tecnologias da informação e comunicação, é fácil você ter acesso a outros textos de outros pesquisadores. E aí, para evitar um plágio, você cita esse pesquisador nessa linha de raciocínio que você traz também no seu projeto. Se você não citar e copiar a ideia do outro, isso que é plágio. Agora, se eu pego a ideia do outro, citando que é a ideia do outro, não é plágio. E aí eu posso trazer para o meu projeto, meu trabalho. Ok? Ainda na linha de estruturação do projeto, temos a revisão bibliográfica, já falei, a definição dos termos, construção das categorias teóricas e também um cronograma, ou seja, quando definir os prazos e a etapa da pesquisa. Então, toda pesquisa tem etapas. Vocês vão observando nossos fóruns de trabalho, que sempre cada fórum está vinculado a um processo do projeto, a uma etapa do projeto. Então, o projeto também, depois de escrito, vai ter as etapas, né? Buscando um projeto de pesquisa para o TCC. Então, o TCC vai ser estabelecido em alguns meses de trabalho. Então, vocês vão fazer um cronograma de cada mês, hipoteticamente. Primeiro capítulo, vamos terminar até o primeiro mês de pesquisa. Segundo mês, segundo capítulo. Então, vamos só exemplos mostrando a vocês que tem um tempo para as coisas acontecerem e terem resultados práticos para fechar uma pesquisa. Ok? Temos alguns detalhes importantes que eu quero assinalar para vocês também, ainda na estruturação do projeto, que são as regras da BNT, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Bom, as regras da BNT elas mudam constantemente, então tem que estar sempre atualizadas. Busquem a mais nova. A mais nova foi lançada em 2012. Então vocês têm que estar sempre antenados e antenadas, né? Vou usar uma gíria aqui, para o que a BNT está trazendo de novo. Quem não tem, eu posso enviar depois, colocar lá disponível na AVA, ou no AVA, né, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, para download e que vocês possam acessar esse material. Além disso, temos elementos pré-textuais, que é a capa, a contracapa, a folha de rosto, o sumário, essas discussões que são pré-textuais, as textuais, que já é o corpo da pesquisa, e a pós-textual, que são elementos pós-pesquisa que também fazem parte da estrutura de um projeto, mas especialmente do TCC. As apresentações das referências, as citações diretas e indiretas, que é aquela citação que você pega lá de uma fonte. Então, se você copia diretamente como está lá, é uma citação direta. Se você resume com suas ideias, com suas palavras, é uma citação indireta. Perceba que nos dois casos temos que citar quem foi o autor da pesquisa, ou do texto que vocês trouxeram. Outra coisa importante é a escolha vocabular, a variação linguística, a pontuação, que evidentemente é um texto bem articulado, bem escrito, dentro das normas, né, da língua padrão, normas cultas, ou a norma culta, por assim dizer, chamada, no caso da língua portuguesa, no nosso caso, né, e alguns trabalhos em língua espanhola, evidentemente tem que ser dentro da norma culta, né, não dá para utilizar de qualquer maneira o nosso idioma vernáculo. Além disso, temos também a textualidade, né, ficar condizente com a coesão, com a coerência textual, também evitar aqueles chavões, clichês que evidentemente empobrece qualquer texto acadêmico. E quando se fala de cronograma, é como se escolhe uma etapa para cada período. Temos um exemplo aqui, escolha do tema da pesquisa, tem uma etapa. Seminário interdisciplinar, tem outra etapa. Elaboração do projeto. E a redação final, ou seja, a escrita final do projeto. Depois de todos os ajustes, o projeto de pesquisa, gente, tem um processo de ir e vir. Evidentemente, nesse primeiro momento agora de formatação,
Vai ter momentos da escrita, vai vir para mim ou para a Francine, ela vai analisar, vai devolver a vocês consertam, então reformulam o que foi colocado pela orientadora e o orientador, e depois retorna. É um processo natural essas etapas de mexer no projeto até chegar à formatação final, que chama de redação final. Além disso, depois no TCC também vocês vão ter esse momento de idas e vindas, que faz parte de todo o processo de pesquisa. Nada de pensar pesquisa, fiz uma vez, acabou, entreguei, pronto. Não. Ele é constantemente modificado até chegar numa versão final, que é a versão que consegue abarcar todas as possibilidades que nosso querido tema, primeiro objeto, lá foi sinalizado. Ok? E no mais, uma boa sorte e um bom trabalho.